Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta semana, eu e o professor Dasley vamos dar continuidade à revisão com os números inteiros. Nesta aula, vamos revisar a operação da multiplicação. Antes de revisarmos a maneira de fazer os cálculos com os números inteiros, vamos pensar também nas ideias que estão relacionadas à multiplicação. Eu posso relacionar a multiplicação com a adição de parcelas iguais, disposição retangular, número de possibilidades e proporcionalidade. Se você perceber essas ideias dentro das situações problemas, certamente você utilizará a multiplicação. Vamos então revisar a regra de sinais. Primeira situação. Se os dois números que você estiver multiplicando, eles são ambos positivos ou ambos negativos, o resultado sempre será positivo. Vamos a alguns exemplos. Mais 5 vezes mais 3 dá 15. Essa continha aí, já que a gente conhecia lá no sexto ano e também em anos anteriores. 5 vezes 3, já que os números inteiros positivos são os números naturais. Menos 5 vezes menos 3 dá 15 positivo. Você pode fazer o seguinte: multiplicar os números como se eles não tivessem sinais. Então, eu multiplicaria 5 vezes 3, que dá 15. E agora eu vou observar que sinal deve ter o meu resultado. Eu estou vendo que os dois números multiplicados são negativos. Então, meu resultado deve ser positivo. Mais um exemplo. Mais 4 vezes mais 2. É o 4 vezes 2 que a gente já conhece desde pequeno. Então, dá 8. Menos 7 vezes menos 11 dá 77 positivo. Note o seguinte, em algumas situações eu usei o x aqui como o sinal de multiplicação. Em outras situações eu utilizei o pontinho. Os dois sinais representam uma multiplicação, ok? Próxima situação que pode acontecer quando eu multiplico dois números inteiros. Um número ser positivo e o outro número ser negativo. Então, eu vou ter um resultado negativo, ok? Exemplos. Menos 5 vezes mais 3. Novamente, eu posso pensar o seguinte. Penso nos números como se eles não tivessem sinais. 5 vezes 3, 15. E agora eu vou pensar no sinal que eu devo colocar nesse 15. Se os dois números têm sinais diferentes, um é negativo e o outro positivo, meu resultado negativo. Prosseguindo, mais 5 vezes menos 3 dá o menos 15 também. Menos 4 vezes mais 2 dá o menos 8. Mais 7 vezes menos 11, menos 77. Se um dos fatores for zero, então o produto vai ser zero também. Exemplos. Menos 5 vezes 0 dá 0. 0 vezes mais 5 dá 0. 0 vezes mais 2 dá 0. E também mais 7 vezes 0 dá 0. O zero é o elemento neutro da multiplicação. Agora vocês vão seguir a aula com o professor Dasley. Manda ver, Dasley! Olá pessoal, como vocês estão? Estão bem mesmo? Espero que sim. Aqui é o professor Dasley falando. Estamos aí nessa nossa segunda aula não presencial. Espero que vocês tenham aí gostado, participado da nossa primeira aula, né? E aí vamos dar continuidade às nossas aulas. E já quero começar aqui com vocês, dando continuidade ao que o professor Davi abordou aí com vocês acerca de multiplicação de números inteiros e, juntamente com isso agora, analisarmos algumas situações, certo? E aí vamos a uma primeira situação, uma situação financeira, né? E não somente isto, mas também que envolve questão de saúde, certo? Mata Newton,
e seus 6 amigos devem o mesmo valor em uma farmácia. Cada um deles tem uma dívida de R$17. Utilizando números inteiros, qual das alternativas abaixo representa de maneira correta esta situação e o total da dívida, ou seja, o seu respectivo resultado? E aí nós temos item A, B, C, D e E. Percebam que o item A, ele tem aí mais 7 vezes mais 17, igual a mais R$119. Item B, menos 7 vezes mais R$17, igual a menos R$119. Item C, mais 7 vezes menos R$17, igual a menos R$119. Item D, menos 7 vezes menos R$17, igual a mais R$119. Ou item E, nenhuma das alternativas. Vamos lá examinar essa questão? Vamos lá comigo. Na resolução dessa questão, nós temos que levar em consideração uma primeira coisa. Quantas pessoas eu tenho envolvidas aí nessa situação? Percebam aí na questão que nós temos o seguinte. Nós temos Marta e Milton, ou seja, uma pessoa, e seus 6 amigos. Em outras palavras, Marta e Milton, ou seja, mais uma pessoa, e seus 6 amigos, ou seja, mais 6. Então, para sabermos quantas pessoas temos envolvidas aí nessa questão, só é simplesmente nós fazermos o quê? Não ouvir. O que, pessoal? Muito bem, precisamos somar, ou seja, ao todo, nós vamos ter aí mais 1, mais 6. Ou seja, ao todo nós temos quantas pessoas? 7. Muito bem, certo? Aí vamos continuar a nossa análise. Percebam que nós temos aí o seguinte: dívida de R$17. Pelos nossos estudos anteriores de números inteiros, nós vimos que todas as vezes que nós estivermos falando em dívida, estamos falando em um número positivo ou em um número negativo. Quem lembra? E aí, vamos lá. Alguém lembra? Muito bem. Dívida de R$17, estamos falando em um número que? Negativo. Então, esse 17 aqui da questão, na verdade, pelo fato de ser uma dívida, ele pode ser representado pelo número negativo menos 17, certo? Muito bem. E aí, o que acontece? Levando em consideração essas duas coisas, que nós temos 7 pessoas ao todo, e que nós temos cada uma delas com uma dívida de R$17, qual é o total aí dessa dívida? Olha, mais 7, ou seja, as 7 pessoas ali daquela situação, Marta, Milton e seus amigos, vezes, porque cada uma delas tem essa dívida, só que agora essa dívida, pelo que nós acabamos de ver, vai ser representada por um número que é negativo, menos 17. Quando eu realizo essa conta aqui, pelo que o professor Davi falou ainda há pouco aí, regra de sinais para a multiplicação, eu tenho o quê? Mais por menos é o quê? Menos, isso mesmo, muito bem. Menos, e aí a conta de multiplicação, a parte algorítmica da coisa, é feita naturalmente com os conhecimentos que vocês já adquiriram lá de números naturais, correto? 7 vezes 17. Ou seja, 119. E aí percebem o seguinte, nós vamos ter o quê? Veja qual é o sinal aqui do resultado. Dívida. Sinal de menos. Então, ao todo, essas 7 pessoas aí vão ter uma dívida de quanto? 119. Então, percebam aí a aplicação da multiplicação de números inteiros, um número inteiro positivo, por um número inteiro negativo, o resultado aqui vai ser o quê? Número inteiro negativo. Então, dívida de R$119. Então, pessoal, levando em consideração a nossa resposta, a alternativa correta vai ser o item C. Muito bem, galera. Até a próxima. E aí, pessoal?
Estamos aí novamente e vamos agora trabalhar a segunda situação envolvendo aí multiplicação de números inteiros. Senhor Pitágoras tem uma certa quantia no banco que me cobra todo mês uma mensalidade de R$ 22. Há um ano, quanto a mais ele tinha no banco? Mais 264 ou menos 264? E aí, o que é que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Primeiro, percebam que a situação diz o seguinte: e cobra todo mês. Pelo que nós estudamos de números inteiros, esse fato aqui de cobrar algo é sinônimo de dever algo. Concordam com isso? Se eu cobro você com respeito a alguma coisa, é porque você me deve. Beleza? Então, nós podemos concluir que cobrar todo mês, o número que vai ser representado aí vai ser um número negativo. Muito bem, porque é cobrar. Beleza? Vamos continuar. Percebam que nós temos o seguinte: R$ 22. Essa cobrança que é feita aí é no valor de R$ 22. Acabamos de dizer que é um número negativo, portanto, nós vamos ter o que aí? R$ 22 negativos, correto? Continuando o nosso raciocínio, vamos analisar uma coisa aí. Língua portuguesa, para quem diz aí, professor, matemática é algo isolado das outras disciplinas. Olha o engano aí, perceba essa expressão aqui, há um ano, ela vai fazer toda a diferença. Se eu estou colocando aqui há um ano, eu estou falando no futuro ou estou falando no passado? E aí, vamos testar o português de vocês. No futuro ou no passado? Alguém lembra? Muito bem, no passado. Então eu já sei que se é no passado, há um ano no passado, significa que vai ser há 12 meses atrás. E se eu estou falando em 12 meses atrás, eu estou falando em menos 12 meses em relação ao mês de hoje a 12 meses atrás. Menos 12. E aí veja só, o que é que eu vou ter aí? Qual vai ser a conta que eu vou utilizar? Eu vou pegar esses R$ 22 negativos, certo? E vou multiplicar por esse 12 que também é negativo, pois se refere a 12 meses atrás, ou seja, negativo. Pelo que o professor Davi explanou aí conosco, eu vou ter a seguinte multiplicação. Menos por menos vai ser o quê? Mais. Muito bem. E aí é uma simples conta de multiplicação. 22 vezes 12. 264. Isso significa dizer o quê? Que há um ano atrás, ou seja, há 12 meses atrás, eu era mais rico quanto? R$ 264. Eu tinha mais de R$ 264 lá na minha conta bancária. Perceberam aí, novamente, regra de sinais e a sua importância em situações do cotidiano. Certo, galera? Então, um abraço aí e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau. Estamos juntos.